Olá, turminha! Hoje a nossa videoaula será de História. A prova vai pedir que vocês em casa peguem o livro e acompanhem. Hoje nossos assuntos municípios brasileiros. Dentro do assunto, a gente vai estar vendo como os municípios foram formados, a herança histórica dos municípios. E também o assunto, a administração municipal. Dentro do assunto, nós vamos estar vendo também a gestão municipal, o poder executivo e o poder legislativo. Abrindo nosso livro na página 43. Os municípios brasileiros são repletos de uma história que desde a chegada dos portugueses ao Brasil começou a ser escrita. Com a organização indígena nativa da época da chegada dos portugueses, ainda não tínhamos essa forma de organização política. Os indígenas tinham sua própria forma de organização social e apenas com a chegada dos portugueses iniciamos o nosso modelo de organização atual. Então, aqui diz que, bem no início, onde apenas quem habitava as terras brasileiras eram os indígenas, então eles organizavam a questão social, política do jeito deles, ou seja, não tinha questões políticas, eles organizavam do jeito deles. A partir da chegada dos portugueses, aí começou a dar início a um novo modelo de organização política atual. Como os municípios foram formados? Primeiramente, com a exploração do território da nova terra descoberta. As pessoas buscavam lugares que oferecem condições de instalar vários indivíduos. Como a Igreja Católica era muito poderosa e sua fé bastante dividida na Europa, os europeus que chegaram a determinado lugar providenciavam primeiramente a construção de grandiosas igrejas em respeito à sua fé. As primeiras cidades do Brasil estão localizadas no litoral do país, pois as embarcações que não paravam de chegar de Portugal precisavam atracar em lugares que as recebessem em segurança. Tanto que o primeiro local de atracagem dos portugueses a chegarem ao Brasil em 1500 foi chamado de Porto Seguro, região que fica ao sul do estado da Bahia. Apenas no ano de 1535, o vilarejo que deu origem ao município foi fundado, sendo a origem de um dos primeiros municípios brasileiros. Então, nós temos aí, como os municípios foram formados a partir da chegada dos portugueses, e um dos primeiros municípios a serem formados foi no estado da Bahia. Na página 44, nós temos a herança histórica dos municípios. A Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, foi o primeiro município a ser fundado pelos portugueses no território brasileiro, no ano de 1532. Antes da chegada dos portugueses, os povos indígenas tupis já ocupavam a região do município, mostrando resistência contra a ocupação dos portugueses. Muitas são as heranças deixadas pelos nossos antepassados que ficaram até hoje. Temos uma grande variedade de elementos que ajudam muito a história a estudar os povos antigos. Os municípios mais antigos geralmente têm um sítio histórico repleto de elementos interessantes. Vejamos alguns, nós temos aí algumas imagens ilustrativas. Sítios históricos de municípios coloniais espalhados pelo Brasil. Aí nós temos a Cidade Alta, que fica em Olinda, Pernambuco. Temos também o Centro Histórico de Tiradentes, em Minas Gerais. Centro Histórico de São Luís do Maranhão. E também temos o Pelourinho, em Salvador. Então, aí a herança histórica dos municípios a partir de quando foi originado.
importante lembrar que as construções dos municípios nem sempre foi pacífica. Muitos foram ocupados por meio de guerra com os indígenas, que já ocupavam o território. Em muitos outros municípios, houve a necessidade de trazer pessoas escravizadas, degradadas, migrantes e etc. Para trabalhar nesses serviços que precisavam ser feitos, como extração de madeira, construções e lavouras, para garantir a ocupação. Após a garantia da ocupação, os municípios começaram a sofrer mudanças de acordo com as condições sociais. Então, aqui conta a história que antes dos portugueses chegarem às terras brasileiras, já havia habitantes, que eram os indígenas. E a chegada dos portugueses não foi nada amigável, né? Teve conflitos entre eles. Até ficar tudo bem, né? Até as pessoas começar a habitar as terras brasileiras.